da vitória em Cristo Jesus. Eu quero começar este momento de culto lendo o Salmo, e o Salmo que eu escolhi para hoje. Hoje eu quero falar sobre o dia do julgamento. O dia do julgamento. Então eu escolhi o Salmo 40. Ele diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: Eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração desfalece. Apraze-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbações por causa da sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Exultem em ti e se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que bom estarmos nesta manhã deste domingo aqui, domingo especial que Deus fez para nós. Hoje o dia especial, primeiro porque ele é o dia que o Senhor nos fez. Devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Mas também é um dia especial porque nós escolhemos esse dia e separamos. Nós não adoramos o domingo do Senhor, nós adoramos o Senhor do domingo. Nós não adoramos esse dia, nós separamos este dia para adorar o nosso Deus. Então, que esta manhã seja uma manhã de bênção, de libertação, de cura, de salvação e de conscientização também de cada um de nós. Nós vamos orar agora. Eu convido você a fechar os seus olhos um instante. Nós vamos orar a Deus agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. Feche seus olhos. Ó Deus, o teu nome seja engrandecido, adorado em toda a terra, em todo o tempo e em todos os corações. Na manhã deste domingo, quando nós chegamos até aqui, porque o Senhor preparou para que estivéssemos aqui, seja uma manhã especial quando o teu Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus, fale aos nossos corações através da tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, Deus, na manhã deste domingo, recebe toda a gratidão do nosso coração, todo o louvor, toda a adoração, e que este momento, ó Deus, seja agradável a ti. Na verdade, és o único que assistes a este culto. Nós estamos aqui prestando culto a ti, Senhor. Então recebe do nosso coração.
Não olha para os nossos pecados, Senhor Deus, porque eles são tantos, como diz o salmista, mais do que os cabelos da nossa cabeça. Mas olha para o nosso desejo de te adorar, para o nosso desejo, ó Deus, de não errar, de não pecar. Ó Deus, ajuda-nos a caminhar, não somente neste dia, nesta hora, ajuda-nos a caminhar na nossa vida, para a honra e para a glória do Teu nome, dando o testemunho da Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, ontem tivemos, depois do início da pandemia, pela primeira vez uma reunião de um grupo aqui na igreja que não fosse no culto. O pastor Tiago fez um encontro com os jovens, né? E estava dando um relato aqui rápido, foi muito bom. E aí em volta de 10 a 12 jovens, 14 jovens, se reuniram aqui com todos os cuidados, tá, irmãos? Estamos tomando todos os cuidados e estamos pensando também no retorno da nossa EBD classe única, tá? Vou conversar com o irmão Kleber durante essa semana, vamos também ficar com nossos ouvidos ligados nos acontecimentos, mas desejamos fazer uma classe única aqui no salão de baixo. Deixa eu só explicar por que vai ser no salão de baixo, irmão. Porque pelas regras, se nós fizermos a EBD aqui, temos que tirar as pessoas, fazer a limpeza para depois chegar as pessoas para o culto. Se nós fizermos lá embaixo, nós vamos terminar lá embaixo, as pessoas vão poder vir para cá, já vai estar tudo limpo, porque o Magno deixa tudo limpo no sábado. E aí, na terça-feira, quando ele chegar, ele limpa lá embaixo de novo, sem problema, tá? Então, provavelmente, a partir do primeiro domingo de março, nós teremos uma classe única de EBD, eu vou acertar com o irmão Kleber, tá? Para a gente depois ver um ou dois professores a mais, né, Kleber? Para não ficar todo domingo você o responsável, e a gente então ter a nossa classe única, tá bom? Não teremos as classes de crianças, de adolescentes, de jovens, não. Vai ser uma classe única no salão de baixo, com tudo limpo, com álcool disponível para todo mundo lá embaixo, tá? E depois vem aqui para cima para o culto com o ambiente todo limpo também. Na terça-feira, o Magno limpa tudo, para quarta-feira ter o culto. Depois, no sábado, ele limpa tudo para no domingo ter o culto. Pois não, Kleber? Não, o horário da EBD é normal, 9 horas. Mas a partir do primeiro domingo, se não acontecer nada de mais grave até lá, se não houver nenhuma outra ordem aí. Mas a gente está querendo programar isso, porque algumas pessoas já estão pedindo, pastor, a gente pode fazer uma classe? Então, para não fazer uma classe de homens e não ter de mulher, fazer de mulher e não ter de homem, a gente faz uma classe única, se os jovens quiserem podem vir, os homens podem vir, as mulheres podem vir, tá? E a gente começar então a ter mais esse intercâmbio entre nós, nesse tempo tão difícil para administrar nessa pandemia. Vamos todos com cuidado, eu preciso ter muito cuidado, irmãos. Eu entendo que alguns irmãos têm opinião X, outros irmãos têm opinião Y, mas quem está no meio disso tudo sou eu, e eu sou o responsável se alguma coisa der errado. E eu já falei para os irmãos lá no começo da pandemia, né? Se algum irmão da igreja for contaminado ou vier a óbito por causa do Covid, eu não quero ser aquele que foi responsável por isso. Então nós estamos fazendo tudo com decência e com ordem, tá? Nós temos álcool gel à vontade. Irmão, se você quiser passar álcool gel todo minuto, pode levantar e pegar aí, que tem à vontade. Ainda tem caixas fechadas aqui de álcool gel que nós recebemos de doação, tá? E também a máscara, por favor, mantenha-se de máscara o tempo todo e evite o contato próximo, evite o aperto de mão. É claro, a gente é acostumado, irmão. A gente na igreja batista, a gente é acostumado, a gente já vem para o abraço, já vem para o aperto de mão. Mas é só um cuidado. Se você não tiver cuidado com você, pelo menos tenha cuidado com o outro, tá? E evite. Agora, se não for possível evitar, você é responsável pelo seu abraço e pelo seu aperto de mão, tá bom? Então, glória a Deus por isso. Nós também aí, há umas 2 ou 3 semanas atrás, o Douglas, preocupado com o coral, né, Douglas? Lançou aí um desafio, mas ninguém respondeu positivamente para fazer uma gravação de uma música para a gente passar, então a gente gravar em casa. Mas daqui a pouco
Se Deus permitir, irmãos, eu creio nisso, né, com essa vacinação, Deus permitindo, nós já vamos começar a ter os nossos ensaios. A gente vai ter que estar bem mais separado, mas vamos ter só mais um pouquinho de paciência. Caminhamos até aqui, vamos ter responsabilidade, tá bom? Seja qual for a sua opinião social, política, ou seja lá qual for, qualquer outra opinião, lembre-se que nós somos uma comunidade e nós precisamos ter muito cuidado com a vida do próximo, com a vida do outro, tá bom? Então, que Deus te abençoe, espero que você compreenda bem isso. Amém? Douglas, vamos cantar? Bom dia, igreja. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Estamos num momento em que mais temos pedido ao Senhor é cura. Mas a cura do Senhor, ela vai muito além da cura física. Ela nos cura na alma, ela cura quem somos. E esta canção é uma declaração de fé, de confiança ao Senhor. Então, cante esta canção com todo o teu coração, declarando-se diante do Pai. Nem montes, nem vales, nem ganho pedras me separarão de ti. Nem a dor ou morte, nem os grilhões irão me afastar de ti. Me afastar de ti. Quão alto, quão grande, não importa onde estou, a cura está em tuas mãos. Quão profundo, quão sublime, em tua graça estou, a cura está em tuas mãos. Presente, futuro, passado estão em tuas mãos. Teu sangue me lavou, teu sangue me comprou. Quão alto, quão grande, não importa onde estou, a cura está em tuas mãos. Quão profundo, quão sublime, em tua graça estou, a cura está em tuas mãos. Em todas as coisas estou mais que vencedor, só pelo teu amor. Em todas as coisas estou mais que vencedor,
a cura está em tuas mãos. Quão profundo, quão sublime, em tua graça estou. A cura está em tuas mãos. Quão alto, quão grande, não importa onde estou, a cura está em tuas mãos. Quão profundo, quão sublime, em tua graça estou, a cura está em tuas mãos. Glória a Deus. Perdão, irmãos. Glória a Deus. Vamos seguir? Lugar seguro. Douglas, Oi. só um minutinho, vamos orar. Nós precisamos orar, irmãos, porque os nossos queridos estão doentes. Precisamos orar porque os nossos corações estão doentes. E quando nós ficamos doentes, só existe cura em um lugar: no nosso Deus. O Douglas está passando por esse momento de dificuldade. A tia da sua esposa está numa situação que os médicos dizem que já é irreversível. E eles têm vivido esses dias e tem sido difícil demais para eles. Nós também temos passado, essa noite passada, recebi a notícia que um grande amigo meu, pastor, foi internado e seu pulmão está comprometido com Covid. Um grande amigo, grande amigo. E nós temos aí, eu já perdi 2 pessoas da família para Covid, já perdi amigos queridos para Covid. Isso tudo mexe muito conosco. Nós precisamos orar, irmãos. A hora de oração. E nós vamos orar agora. Não só para que Deus dê força para o Douglas, porque uma coisa é você ficar emocionado e ficar lá no banco sentado, outra coisa é você ter que vir aqui para frente, ter que cantar, ter que pregar, ter que... Não é? Mas o nosso Deus é o nosso Deus e a cura está na mão dele. E é Ele que vai te dar essa força, Douglas, para você, para as meninas e para todos nós também. Só Deus sabe o que nós vamos enfrentar daqui para frente. Só Deus sabe os momentos de dificuldades que nós vamos viver ainda. Mas nós cremos que a cura está nas mãos de Deus. E por isso nós vamos orar nesse instante. Eu queria que você fechasse seus olhos no instante. Vamos orar? Ó Deus, fortalece o nosso coração, Senhor. Neste momento de dor que nós sentimos, de preocupação, são tantas preocupações, Senhor. São preocupação com a saúde, preocupação com a economia, preocupação com os empregos, preocupação, ó Deus, com família, preocupação com amigos, preocupação com a igreja. Senhor, são tantas preocupações que permeiam a nossa cabeça. O nosso coração fica, Senhor Deus, como numa areia movediça, Senhor, de sentimentos. Uma hora estamos lá em cima, outra hora estamos lá embaixo. Mas o que nós queremos, Senhor Deus, quer estejamos em cima ou quer estejamos embaixo, que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador,
que Ele nos conduza, que Ele nos abrace e que Ele nos dê força para passar. Não somente a família do Douglas, ó Deus, mas todas as famílias que estão aqui preocupadas, ó Deus, a família dos pastores que estão internados, os pastores que estão, ó Deus, com sintomas de Covid, os membros da igreja, ó Deus, nossos idosos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Só as Tuas misericórdias, ó Deus, é que são a causa de nós não sermos consumidos, de nós não ficarmos totalmente, ó Deus, prostrados, porque nós caímos, como diz o apóstolo Paulo, mas nós não ficamos prostrados. O Teu Espírito nos levanta. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, nesta hora, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, nós pedimos, cuida de nós, especialmente, ó Deus, cuida do coração do Douglas e da sua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, Douglas. Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh
irmãos podem sentar. Nós temos aniversariantes nesta semana de vida, de casamento nós não temos, pelo menos anotado aqui, ninguém. Se houver alguém que faz aniversário de casamento essa semana, pode falar. No dia 22 nós temos Letícia Coelho e 22 ainda Marilza Marques. Dia 23 nós temos Nazaré Patrício, dia 25 Valéria da Costa e no dia 26 Marília Azevedo. Então nós temos uma semana bem cheia, né, de aniversariantes. Se você puder, irmão, dê uma ligada para essas pessoas no dia do seu aniversário. É tão bom receber uma ligação, né? Ou mande uma mensagem, né? Que nós temos aí tantas possibilidades de passar um feliz aniversário. Mas não deixe de fazer isso. Isso faz bem para a nossa comunhão, isso faz bem para a igreja. Nós vamos fazer o nosso momento agora de gratidão a Deus. Vamos cantar Refúgio Verdadeiro, 324. Enquanto estivermos cantando esse hino, você que veio preparado, que separou a sua oferta, o seu dízimo, né, vai poder vir à frente. Venha com calma, durante todo o hino dá tempo de trazer, para não... Você deixou aqui, procura sair pelo lado de cá para dar passagem para o outro entrar, porque nós não temos como rodar pelos bancos, né? Então você vem pelo cantinho de cá, coloca, sai e vai pelo cantinho de lá, e chegar perto do seu banco, você passa um pouquinho de álcool gel na mão, tá bom? Com toda a calma, não precisa correr não, que dá tempo durante estivermos cantando o hino. E depois nós vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade de agradecer. Nem todos têm a oportunidade de agradecer e nem todos querem agradecer. E já que nós vamos agradecer também pela vida da Rosilene Pimentel e do Anderson. Fica de pé aí, Rose, um instantinho. Esses dois irmãos, muito queridos e conhecidos de vocês, eles vieram conversar comigo, já conversaram com o seu pastor lá de Nova Jerusalém. Eles estão desejosos de ficar conosco, congregando aqui. Já conversamos com o pastor Anderson, está tudo em paz, tá? Não tem problema nenhum deles lá, nada disso. Eles só sentiram o desejo de vir para cá, ficar perto de nós. Então nós vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos? Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Já é de casa, viu? O bom fim Deus a casa abençoe. volta. Glória a Deus. Então, enquanto estivermos cantando, você pode vir fazer a sua oferta. Seguro estou, não tenho temor mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me livrará do pecado, viu me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde minha vida em seu poder. Eu que procura penetrar-me e conhecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo, quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, se vamos ficar em pé? No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercar,
Marília vai orar, ela é uma das aniversariantes da semana. Ela vai usar o microfone lá do canto e vai colocar então diante de Deus, Marília, as nossas gratidões, né, pelos aniversariantes, pelos dízimos, pelas vidas que estão aqui. A gente sempre, nesse momento, né, fora da pandemia, temos o costume das pessoas ficarem aqui na frente, né, para rededicarem suas vidas. Mas você que quer rededicar sua vida nesta manhã de domingo, só faça um sinal assim e pode baixar. Glória a Deus. Está vendo, Marília, quantas pessoas querem rededicar suas vidas? Coloque então diante de Deus essas pessoas e esse momento de dízimo e oferta. Somos gratos, Senhor Deus, pela manhã deste dia, por podermos estar na Tua casa, louvando, adorando e glorificando o Teu nome. Queremos entregar as nossas vidas no Teu altar, que o Senhor possa usar-nos conforme a Tua vontade, que nós possamos deixar o nosso eu de lado e que possamos ouvir a Tua voz para fazer a Tua vontade. Abençoa cada pedido aqui, cada coração que tem um pedido aqui, que o Senhor possa conceder conforme a Tua misericórdia, conforme a Tua bondade. Recebe o nosso culto de louvor e gratidão e também colocamos no Teu altar as ofertas e os dízimos alçados, que o Senhor possa suprir as necessidades deste templo, da Tua igreja. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Marília. Pode sentar, irmãos. Nós vamos fazer o nosso momento de intercessão. E uma coisa que eu quero também conversar com o Kleber nessa semana, falando sobre a EBD, mas também uma forma de nós programarmos uma vigília, ainda que seja uma mini vigília, e nós estamos precisando retornar às atividades, mas precisamos principalmente retornar aos nossos convívios de oração também, já que não podemos ainda fazer os nossos convívios de comunhão, que tínhamos durante o ano, já algumas, que chamamos até de festas fixas, né? Nossa, festa do xadrez, né? Os nossos almoços de confraternização, mas pelo menos o encontro de oração nós podemos fazer, e nós vamos conversar sobre isso, tá, Cléber? Para ver se a gente consegue organizar aí com algum grupo de algumas pessoas, fazer, ainda que seja primeiro uma mini vigília, mas fazer uma oração com o grupo aqui na igreja, tá bom? Então essa semana nós vamos conversar e depois passamos para o pessoal as informações sobre a EBD e essa vigília. Mas nós temos aqui muitos pedidos, irmãos. Essa folha aqui, ó, está repleta de pedidos. São os pedidos dos irmãos que entram durante a semana, que a irmã Valéria coloca. Eu quero destacar, eu vou ler todos, mas eu quero dar um destaque para o Douglas, filho da Fátima. Cadê a Fátima? Está ali, levanta a mão, Fátima. A Fátima está pedindo oração pelo filho dela, o Douglas. Ele precisa de libertação, precisa de salvação, tá? E ela tem falado de Jesus para ele, mas ela precisa que nós oremos, ajudemos ela em oração. Então escreva aí na sua Bíblia, no caderninho que você tem, ou grave aí, Douglas, não é o nosso Douglas, ore por ele também, mas é o filho da Fátima que precisa de libertação e salvação, tá bom? Outro pedido que eu tenho para fazer é o pastor Alexandre Gonçalves. Ele é pastor da PIB em Oiticica. Ele estava com sintomas de Covid, precisou ser internado, e a notícia que eu recebi ontem é que ele está com pelo menos aí de 25% a 30% do seu pulmão comprometido. Então, orar por ele, ele é um grande amigo mesmo, grande amigo, um pastor assim, servo de Deus, ajuda muita gente lá na Ordem dos Pastores. Eu queria, tem outros pastores que estão também com Covid, mas estão em casa, tá? Mas esse, quando eu recebo a notícia de que alguém foi internado por conta de complicações com o Covid, eu fico preocupado, porque eu tenho um amigo muito especial, doutor Zé Roberto. Ele é amigo meu, da Andréia, né, da família da Andréia, do Abrão. Ele fala assim: não vá para o hospital. Se você puder evitar de ir para o hospital, evite de ir, tá? Se você puder fazer uma consulta com o médico, por telefone, por videoconferência, ele passar a medicação, mas evite ir no hospital, porque os hospitais estão impregnados, né, do vírus do Covid-19. Então, quando eu fico sabendo que alguém foi internado, eu já fico preocupado duas vezes, eu fico preocupado duplamente. Então, orar, pastor Alexandre Gonçalves, tá?
pode colocar assim, amigo do pastor Elzo, e vamos orar por ele, a ver se Deus dá essa recuperação para ele lá no hospital. Nós ainda temos a irmã Lira agradecendo, né, pelos 10 meses da netinha, e já teve a notícia que vai ter mais uma netinha. Olha que coisa maravilhosa, né? Vai ter mais uma netinha, então a Lira e o Rubens estão felizes. Eu liguei para eles, conversei com eles um pouco, eles estão assim radiantes com essa notícia. Orar pela Jaqueline Albuquerque, que é a irmã do pastor Weidman, né, também, né, Valéria? Orar por ela, que ela está também precisando de oração da sua saúde. Pelos pastores que estão com Covid, Neide Zambelli, pedido do Joilson, Adriana Perorásio, sobrinha da Lira, precisa também de oração. A minha irmã Penha, lá na Paraíba, precisa de oração. Ela tem um problema sério no coração, mas precisa fazer uns exames para poder fazer essa cirurgia. Ela não está conseguindo fazer os exames. A dona Laci, tia da Grace, que é a familiar do Douglas, a preocupação deles. Vera Freitas, Marlene Franco, irmã Laudiceia, todos os idosos da igreja, incluindo o Gilberto Nogueira e a Esther Nogueira, que estão lá em Brasília, estão bem, graças a Deus. A Laurinha, neta da Priscila, que está conosco aqui. Em tratamento de quimioterapia, Helenice, Débora, Vitor, Natan, Tel, Silvano e Nilza. Esses estão em tratamento de quimioterapia. E Cristina Kaiser pede por sua nora Gabriela, que está próxima de ter o bebê, né? Então, imagina a preocupação de uma mãe, né? Uma grávida, no tempo de pandemia, vai ter um bebê, então todos os cuidados que precisa ter, precisamos orar. Nós temos também a nossa Vitória, né? Que está aí caminhando na sua gravidez também. Imagina a preocupação nesse tempo. A Albetiza pede por sua família que mora em Juiz de Fora. A Daniele pede orações pelos empresários que estão passando por dificuldade nessa pandemia. Nós não podemos esquecer, irmão, a nossa luta, ela não é polarizada. Nós não somos contra a saúde e a favor da economia, nem contra a economia e a favor da saúde. Nós temos que orar pela saúde e pela economia, porque se a pessoa não pegar Covid, mas também depois entrar em desespero porque está desempregado, então nós temos que orar pelos dois, tá bom? Orar para que Deus abençoe os empresários, orar para que Deus abençoe os médicos, tá bom? Nós precisamos orar. A juventude da igreja, família dos pastores da igreja, pastor Elzo, pastor Tiago, pastor Marcelo, e todas as famílias da IBC, e Suelen e André, que ainda estão precisando que se abra uma porta de emprego para eles, né? Então, graças a Deus, o Gustavo está trabalhando, mas esses dois irmãos ainda precisam de oração. Preciso o pastor Tiago vir até aqui à frente fazer essa oração. Por favor, pastor, vai usar o microfone da extremidade de cá, tá bom? Sua esquerda, minha direita. Oremos. Senhor, aqui estamos como igreja, como corpo de Cristo, Deus, como irmãos, pedindo um pelos outros, ó Senhor Jesus. Intercedendo, ó Pai, a Tua intervenção, a Tua ação, o Teu agir, ó Deus, sobre nós. Deus, nós somos gratos e Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, nos salvou, e por isso nós estamos aqui. Mas Deus, também te pedimos, ó Senhor Jesus, que durante esse caminhar, ó Pai, o Senhor possa estar cuidando de nós. Cuide, Senhor Jesus, de todos esses pedidos, ó Pai, que foram falados aqui. Que Teu Espírito nos incomode a orar uns pelos outros, a olhar ao nosso irmão, Deus, com atenção, a olhar com o nosso irmão, Deus, com cuidado e com zelo, Senhor Jesus. Deus, derrama cura, ó Pai. Derrama cura, ó Deus, aqueles que nesse momento precisam de cura, Senhor Jesus, que precisam da Tua ação, ó Senhor Jesus. O Senhor é o médico dos médicos, a Tua palavra final, Deus, é a que importa. Deus, então, que possamos interceder, ó Senhor Jesus, até o Senhor se pronunciar. E nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra é a melhor. O Teu direcionamento é o melhor, ó Senhor Jesus. Cuide, ó Deus, os nossos idosos, ó Pai, aqui da igreja, Deus. Te louvamos, ó Pai, por aqueles, ó Pai, que estão já, Deus, se vacinando, Pai. Deus, cuide, Deus,
do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, Deus, que essa vacina, Deus, possa chegar, ó Deus, para todos, e as 2 doses necessárias, ó Senhor Jesus, que o Brasil, Deus, possa voltar, ó Deus, a crescer também economicamente, Deus, mas nós como igreja, Deus, possamos cumprir o nosso papel, Deus, de ser ponte, de ser porta aberta, Deus, farol, ó Senhor Jesus, e abrigo, Pai, que possamos, ó Senhor Jesus, nos dedicar a Ti, a cada dia, Deus. Cuide, Deus, das famílias, ó Pai, aqui da igreja, Deus, todas aquelas famílias, ó Pai, que precisam da sua ação, todas aquelas famílias que precisam, ó Senhor Jesus, da Tua intervenção, Pai. Deus, pedimos com fé, sabendo, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, e por isso, ó Deus, estamos aqui Te louvando. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Domingo passado, eu tive o privilégio de, à noite, pregar na Igreja Batista do Cenáculo, ali na região de Del Castilho, ali perto do Nova América. O irmão Kleber esteve lá, né? E trago um abraço da igreja para a Igreja Batista do Calvário, e a gratidão por ter concordado, né, que o pastor fosse até lá, 64 anos naquela igreja, e trago um abraço especial do Heitor. Ele está tomando conta da igreja, o pastor de lá está licenciado, resolvendo algum problema lá no Nordeste, na família, e então o Heitor manda um abraço para todos os irmãos aqui da Igreja Batista do Calvário e a gratidão que nós temos. E ele perguntou quando eu fui pregar lá, ele falou assim: você tem alguma coisa para colocar no pendrive? Porque se tiver, eu vou ver se arrumo alguém, porque o rapaz que mexe nisso, ele não está vindo. Eu falei assim: não, eu sou daquele pastor à moda antiga, eu gosto de escrever o que eu vou falar. Eu não escrevo tudo que eu vou falar aqui, eu escrevo só os tópicos, né? Mas eu gosto de escrever porque quando a gente escreve, a gente já força a mente a guardar aquilo ali um pouquinho também. Aí eu quero compartilhar um texto que está em Lucas capítulo 11, de 27 a 32. Lucas capítulo 11, de 27 a 32, o Leandro vai me ajudar lá em cima, projetando. Depois tem mais alguns versículos aqui, mas pode ficar tranquilo, tá, Leandro, que eu dou tempo para você colocar aí, tá? Lucas 11, de 27 a 32. Como eu disse no início, eu quero falar sobre o dia do julgamento. Uma necessidade que as igrejas têm hoje, por se achar que a teologia é a coisa mais importante, e às vezes nós deixamos de falar das coisas que têm uma importância fundamental na vida do cristão. Falar sobre o céu, falar sobre o inferno, falar sobre a salvação, falar sobre Jesus Cristo, falar sobre o Espírito Santo, falar sobre Deus, falar sobre o dia do julgamento, e nós precisamos reavivar isso em nossas mentes, irmãos. Não viver só de teologia, não viver só de estudos, mas viver também daquilo que é básico para a nossa fé. E hoje eu quero falar sobre o dia do juízo, Lucas 11, de 27 até o 32. E o texto diz assim: aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. E Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas.
e aqui está quem é maior do que Jonas. Senhor, tem misericórdia de nós. Na manhã deste domingo, quando a Tua palavra mais uma vez será explanada, ó Deus, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja dada toda a glória, e que o Teu Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus, visite cada coração e coloque em cada coração aquilo que é necessário, para que saiamos daqui nesta manhã certos de que o Senhor falou conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Só para saber se os irmãos estão acordados ainda aí. Coloca para mim, por favor, Leandro, Romanos, capítulo 14, versículos de 10 a 12. Romanos 14, de 10 a 12. Depois, Atos 17, 30 e 31, por favor. Olha o que diz em Romanos capítulo 14, de 10 até o 12. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Só um minuto, agora só um minutinho. Este texto chama a atenção para um juízo, para um dia em que prestaremos contas, todos, mas cada um a seu tempo, diante de Deus. Agora sim, Atos 17, 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. É um aviso claríssimo. Então, por que as pessoas não atendem? Qual é a dúvida? A dúvida é porque as pessoas não estão interessadas nas coisas de Deus. Aí você pode dizer, mas pastor, nós estamos, sim, eu estou falando do ser humano. A maioria dos seres humanos que existem na Terra e dos que já existiram, não entenderam e não aceitaram a pregação. Então Jesus vem falar conosco sobre o dia do juízo. Nesse texto que nós lemos, olha que interessante. Aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz, ou seja, ela simplesmente gritou, ela deu aquele grito e disse, bem-aventurado os seios que te amamentaram e o ventre que te deu a luz. E na mesma hora Jesus respondeu ela, ele disse, pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Guardar aqui tem o sentido também de observar. Guardar e observar, dentro da palavra quer dizer obedecer. Então Jesus está dizendo, mais bem-aventurados ou tão bem-aventurados quanto ela, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem a palavra de Deus. Então nós vamos entrar aqui, sem teologia, mas nós vamos entrar num assunto que Jesus esticou quando viu que a multidão estava chegando. Então diz assim, então quando ele viu que a multidão aumentava, ele começou a ensinar. Aí ele começou a ensinar. E ele trouxe à tona novamente o que aconteceu com Jonas lá no passado, o que aconteceu com Salomão lá no passado, quando a rainha de Sabá largou o Oriente, veio, fez uma viagem longuíssima para conhecer um homem que era conhecido como o homem mais sábio da terra. E quando aquela mulher chegou ali, se você chegar lá em 1 Reis, você vai ver que ela chega ali,
ouve tudo que Salomão fala e ela diz: olha, eu só ouvia dizer sobre a tua sabedoria, mas quando eu chego aqui e ouço as palavras que saem da sua boca, o Senhor é muito mais sábio do que as pessoas estavam dizendo. E Jesus diz aqui: no entanto, este aqui, que é o próprio Jesus, é muito mais sábio que Salomão, e as pessoas não querem ouvir. Por isso ele diz que essa rainha de Sabá, ela vai se levantar como testemunha de acusação no dia do juízo. E vai dizer: olha, vocês não creram em Jesus, que é mais sábio do que Salomão. E também Jonas, quando Deus levanta Jonas e envia para ir até Nínive, para pregar para aquelas pessoas que se arrependessem dos seus pecados, e há todo, vocês conhecem bem a história de Jonas, e há toda aquela celeuma, ele quer fugir, ele quer ir para o lado contrário, então Deus faz com que ele vá depois, e quando ele chega lá naquela cidade, ele prega a palavra de Deus para aquela cidade, e do rei até os animais se vestiram de pano, de cinza, de saco, e se arrependeram dos seus pecados, e houve conversão ali. E Jonas então diz para Deus: era por isso que eu não queria pregar, porque ele odiava aquele povo, e ele não queria que aquele povo fosse salvo. E aí, quando ele pregou o evangelho para aquele povo, pregou a palavra de Deus para aquele povo se converteu. Só ouvir não adianta, irmãos. Só conhecer não adianta, só estudar não adianta. Nesse texto, quando aquela mulher fala assim: olha, bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que amamentaram. Existem também, em outras passagens, Jesus também retrucando com relação a isso. Retrucando com relação a isso. Nós temos alguns irmãos que vieram aqui de igrejas católicas, não é? Eu não sei quantos aqui foram católicos praticantes, mas alguns irmãos aqui eu sei que vieram de lá. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está ensinando o que realmente tem valor no reino de Deus. E ele está dizendo aqui que Maria, que era a mãe dele, tem o mesmo valor que cada um de nós, irmãos. Ela não tem que ser adorada. Maria não tem que ser adorada. Ela tem que ser respeitada, como cada um de nós também precisa ser respeitado. Maria foi achada em alta conta por Deus e digna, pelo seu comportamento com Deus, ela foi achada digna, bem-aventurada, para ser aquela que daria a luz àquele que viria salvar a humanidade. Mas em momento algum Jesus ensina que a sua mãe deve ser adorada. Em momento algum, esta mulher aqui que veio falando isso, talvez fosse uma pessoa religiosa. E eu não canso de falar desse púlpito e nem falar onde eu estiver pregando, que Deus não está atrás de religiosidade, irmãos. Deus está atrás de pessoas que o sirvam com o coração aberto e com o coração sincero. Nós podemos sim ter os nossos rituais, nós podemos e devemos ter os nossos bons costumes, mas isso não deve ser o que rege a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus é regida pela palavra e pela obediência à palavra. É isso que Jesus diz. Ele não está dizendo em momento algum que a sua mãe deve ser desprezada, ou que Maria deve ser desprezada pelo que ela alcançou com Deus. Nenhum de nós deve ser desprezado pelo que alcançou com Deus. Glória a Deus, irmãos, que você é uma pessoa de oração, um homem ou uma mulher de oração. Glória a Deus que você é uma pessoa que gosta de vir à casa de Deus. Glória a Deus. Você não deve deixar de fazer isso. Mas isso não é o mais importante na sua vida com Deus. O mais importante na sua vida com Deus e na minha vida com Deus é a intimidade que nós temos com Ele, com a sua palavra e com a obediência à sua palavra. Irmãos, quando nós seguimos a palavra de Deus, nós não podemos deixar de amar o pecador.
Jesus, em toda a sua história aqui na terra, Jesus viveu aproximadamente 33 anos. E o seu ministério durou aproximadamente 3 anos e meio. O ministério de pregação do ensino da palavra de Deus. Desde os 12 anos, nós já conhecemos pela palavra de Deus, Jesus já se envolvia, porque ele era um talmidim. Então ele, com 6 anos, começou a aprender a palavra de Deus, com 12 anos ele já dominava a palavra de Deus completamente. Agora, o seu ministério começou aproximadamente aos 30 anos, quando ele passou a se dedicar somente a isso. Jesus foi uma criança, Jesus foi um jovem, Jesus foi um homem. Jesus teve que aprender a fazer alguma coisa, ele teve que estudar, ele teve que ser amamentado pela sua mãe, ele teve que ser alimentado pelos seus pais, ele teve que ser sustentado pelos seus pais, senão ele morria como um bebê. Jesus não era um fantasma, Jesus não era um espírito que andava voando. Tem uma seita por aí que diz que os pés de Jesus nunca tocaram na terra, ele sempre estava a 1 centímetro ou meio centímetro do chão, nunca tocou. História, os pés de Jesus tocaram o chão sim, precisaram ser lavados várias vezes, quando ele chegava na casa dos seus amigos, para tirar a poeira dos seus pés. Então, o que Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando que não importa só ser religioso, ou ter uma religião para confessar, o que importa é a sua atividade com Deus, e a obediência à palavra de Deus. Como é que nós podemos, então, chegar no dia do juízo e ter certeza de que nós não seremos condenados? Só através de Jesus. Não existe outro caminho. Jesus proclamou isso em alta voz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, em lugar nenhum do mundo e em tempo nenhum da existência, vai poder chegar a Deus se não for por meio de Jesus. Você não vai para o céu porque você é batista, você não vai para o céu porque você é religioso, você não vai para o céu porque você é pastor, ou porque você é diácono, ou porque você é um estudioso, um teólogo. Não, você vai para o céu porque você aceitou Jesus como seu Salvador. É isso que outorga a capacidade de irmos para o céu. Pastor, então como uma pessoa pode se preparar para esse dia? O dia que Jesus falou que vai ter um dia de juízo, e todas as pessoas de todos os lugares vão ter que chegar neste dia. Tem 2 coisas que você pode fazer. A primeira é ouvir a palavra. Provavelmente, essa mulher aqui tinha ouvido alguma coisa de Jesus, sobre Jesus. Ela estava lá no meio da multidão também, mas ela estava com o seu pensamento totalmente errado a respeito de Jesus, achando que se alguém chegasse e falasse: a sua mãe é maravilhosa, ele ia falar: vem para o céu, porque você acha a minha mãe maravilhosa. Uma vez, Jesus estava na casa de Marcos, lá ensinando aquele povo ali. Alguém chegou e falou: olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí na porta, lá de fora, eles querem falar contigo. Jesus foi lá falar com ele, mas ele disse assim: olha, quem são minha mãe, meus irmãos, meus primos? Quem é a minha família? Aqueles que obedecem à palavra. Ele não falou que eram aqueles que estavam dentro da casa ouvindo ele, falou que eram aqueles que obedecem à palavra. Por que Maria era? Por que os irmãos de Jesus eram, os primos de Jesus eram? Porque eles obedeceram à palavra. Não era só porque eles eram da família de Jesus. A gente vê aí hoje muito tráfico de influência, né? Estamos aí nos noticiários falando sobre prefeitos que empregaram suas famílias inteiras, aproveitando a oportunidade que tem para favorecer aqueles que estão ao seu redor. Não existe forma nenhuma de favorecimento que possa levar alguém para o céu, irmãos. A única forma de entrar no céu é aceitando Jesus como Salvador. E isso você não pode esquecer nunca. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho, irmão. Você tem que ser bonzinho porque você vai para o céu. Mas ser bonzinho não leva você para o céu. Você tem que ser honesto para ir para o céu.
você tem que ser honesto, porque quem é de Jesus é honesto. Quem é de Jesus é correto. Quem é de Jesus fala a verdade. Quem é de Jesus não rouba. Quem é de Jesus não procura não fazer nada de errado. Mas não é fazendo isso que você vai para o céu. Tem pessoas que acham que vão para o céu porque é um bom pai, porque é uma boa mãe, porque é um bom filho. Não, isso são características de alguém que vai para o céu porque aceitou Jesus como Salvador. Jesus deve ter sido um excelente filho, um excelente exemplo de filho, porque ele estava sentindo uma dor terrível lá naquela cruz. Ele estava cravado com as mãos e com os pés naquela cruz, mas ele estava preocupado com a sua mãe, que estava na sua frente vendo tudo aquilo. Ele disse para o João: João, amigo, essa agora é a sua mãe. Mãe, esse agora é o seu filho. Tome conta um do outro. Provavelmente seu pai já tinha ido para a eternidade, José. Ele diz: então, cuida da minha mãe. Mãe, cuida do meu amigo, mais chegado que o irmão. Um grande amigo, um grande filho. Mas Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Hoje estava lá na classe falando, começamos a falar sobre o Espírito Santo hoje. E geralmente eu falo em dois domingos, então domingo que vem nós vamos falar de novo. Falamos sobre Deus 2 semanas, sobre Jesus Cristo 2 semanas, e agora 2 semanas sobre o Espírito Santo. E a pergunta é, para os alunos, é o que é o Espírito Santo ou quem é o Espírito Santo? Aí ficaram com vergonha, com medo e tal, não sei, exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Você tem que aprender quem é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é um Espírito, ele é o Espírito, e ele é Deus, e nós temos que afirmar categoricamente: o Espírito Santo é Deus, porque é assim que a palavra ensina. E esse Espírito é o que Jesus está fazendo aqui, agora ele faz através do seu Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ali Jesus estava convencendo aquelas pessoas, ele mesmo, em carne e osso, olha, vocês precisam se preparar para o juízo, porque Deus é justo e um dia ele vai trazer juízo a todas as pessoas de todos os tempos, de todos os lugares. E agora o Espírito dele que faz isso. Esse é o Espírito Santo de Deus, que é Deus. Só ouvir a palavra não adianta. Aquela mulher talvez fosse uma religiosa, e a grande maioria dos religiosos se satisfazem só quando vem um sinal, quando vem um milagre, quando vem alguma coisa sobrenatural acontecer. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós não precisamos de ver sinais. Nós cremos que Jesus é Deus, e nós cremos que Ele tem todo o poder. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, debaixo d'água, onde for. E Ele provou isso para nós. Ele já deu o sinal. Ele falou assim: vocês querem sinais, nenhum sinal será dado para vocês a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no ventre do grande peixe. Eles nem sabiam do que Jesus estava falando. Eles nem compreendiam, sabe por quê? Porque eles não estavam interessados na palavra, eles queriam ver as maravilhas de Deus operando. Nós não precisamos ver as maravilhas, porque nós somos a maravilha de Deus operando, nós somos salvos por Jesus. Esse é o maior milagre que existe em todo o universo. Alguém que era pecador, separado de Deus por causa do pecado, ser trazido de volta por causa do amor desse próprio Deus que foi traído. Aí nós não queremos aprender a perdoar, nós não queremos aprender a dar a oportunidade da pessoa ter a opinião própria dela, e nós ainda dizemos que somos servos de Jesus. Como é que nós vamos ser identificados com Jesus dessa forma, se nós sequer respeitamos a opinião do outro? Vocês lembram que talvez um mês ou mais um pouco de um mês atrás eu preguei sobre a polarização? Não existe isso. A polarização existe para separar as pessoas, para fazer um apartheid, para segregar. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, mas justificados pela fé em Jesus,
nós podemos achar o caminho para o céu de novo, é só nele. Qual é a outra forma? Além de ouvir a palavra. O apóstolo Paulo fala que crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí você ouve, você creu, então agora você vai ter que cumprir, obedecer. Eu estava falando com o pessoal, né? Cadê a Lívia? Ela está ali atrás. A Lívia, ela está chegando agora, né, Lívia? Então ela, pastor, é tão difícil. Ele faz a pergunta, ela fala, eu não sei responder, é tão difícil. Aí eu falo, então é para isso que você está aqui, para você aprender a ter essa resposta dentro de você. E você só consegue responder alguma coisa bem se essa resposta fizer parte da sua vida. E é isso que eu quero que vocês aprendam. Essa resposta vem quando você crê, só quando você consegue compreender o que Deus fez. E graças a Deus você está começando a compreender, né, Lívia? Que Deus deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Por causa dos nossos pecados, fomos nós que pecamos, não foi Deus. Mas mesmo assim, João diz, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, irmãos. Porque se Deus não tivesse nos amado, nós estávamos todos, desde Adão até o último homem que nascer, todos certos de ir para o inferno. Mas Deus ama a sua criatura, então Ele coloca o seu plano em atividade lá no Jardim do Éden. Eu vou buscar vocês, eu vou mandar a minha semente. Por isso que Jesus precisava ser gerado pelo Espírito Santo. Porque é a semente de Deus. A minha semente vai ser inimigo da tua semente, homem. O meu filho vai ser inimigo do pecado. Olha, Jesus é inimigo do pecado, mas Ele ama o ser humano. E o amor dele é tão profundo, irmãos, que Ele perdoa prostitutas, Ele cura cegos, Ele salva coletores de impostos. E sabe-se lá mais Deus que tipo de pessoas Ele salvou, Ele curou, Ele mostrou o caminho do céu. E hoje parece que nós estamos querendo mostrar o caminho de Deus só para alguns tipos de pessoas, para outros não. Deus age no coração de qualquer ser humano, irmãos. Não importa a cor da pele, não importa quanto dinheiro tenha ou quanto dinheiro não tenha, não importa que doença tenha ou que saúde tenha, não importa. Ele salva qualquer um que se arrepender dos seus pecados. Por isso que crer na palavra de Deus, e crer é colocar em prática a palavra de Deus. Coloca os versículos 31 e 32 desse texto para mim, por favor. 31 e 32. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Irmão, quantas vezes nós damos ouvidos para líderes, pastores, ou patrões, ou governadores, legisladores, juízes. Quantas vezes nós damos importância para as pessoas e deixamos de dar importância para o que Jesus ensinou? Quantas vezes nós trocamos os ensinamentos destas pessoas pelo ensinamento que Jesus deu? Aí nós começamos a tropeçar nas próprias pernas. Felizes os homens à sua volta, felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Essa foi a palavra da rainha de Sabá para Salomão. E você imagina então, se aqueles homens que estavam à volta de Salomão, desfrutando de todo aquele conhecimento, daquela sabedoria, imagina aqueles que estavam em volta de Jesus. Imagina aqueles que hoje estão ao redor de Jesus, buscando o seu ensinamento, buscando a sua palavra, buscando fazer o que ele fez. Lembrem-se, irmãos, eu sempre digo aqui, Jesus falou muito, mas ele fez. Tudo o que ele falou, ele fez.
Você hoje é batizado para a glória de Deus em nome de Jesus, mas Ele foi batizado também. Hoje, quando você fala assim, morri para o mundo, Jesus morreu por nós. E às vezes nós somos tão egoístas que não somos capazes nem de querer mudar um sentimento que tem dentro de nós, porque eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, e se Deus quiser que Ele me aceite assim. Não é assim que funciona, irmão. O Espírito de Deus está sempre em nós, querendo mudar, que nós sejamos pessoas que dê exemplo de vida. Não é só quem conhece a Bíblia, irmão, é exemplo de vida. Porque conhecendo a Bíblia, todos nós poderíamos ser pessoas melhores, mas nós só vamos ser melhores quando nós pegarmos o que nós sabemos e colocarmos em prática. E aí vem a parte difícil do negócio. Como é que Jesus chegou lá na cruz, conseguiu perdoar aquele ladrão, assassino, seja lá o que for que estava do lado dele? Como é que ele chega no seu último suspiro de vida e fala, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem? As pessoas que estavam crucificando ele. Como é que nós, então, podemos dizer que somos seguidores de Jesus, se nós não conseguimos perdoar o nosso irmão, se nós não conseguimos separar a pessoa do pecado? Nós juntamos tudo, enfiamos tudo no saco e jogamos no inferno. A pessoa e o pecado. Jesus tirou, separou a pessoa. Olha, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, para de fazer as coisas erradas e vem. Aquela mulher que pegaram em adultério, ele disse, olha, cadê aqueles que te acusavam? Foi todo mundo embora. Eles não te condenaram? Não. Nem eu te condeno. Não faz mais isso. E nós paramos de falar isso nas igrejas. Nós estamos dizendo, sabe o quê? Muitas vezes, você é pecador, você vai para o inferno. Nós não queremos nem dar oportunidade para... Estamos parecendo Jonas. Não queremos nem dar oportunidade para a pessoa se arrepender dos seus pecados. Mas ainda bem que não somos nós que damos oportunidade. Ainda bem que não somos nós que convencemos as pessoas que são pecadoras. Ainda bem que essa é uma ação somente de Deus através do seu Espírito. Porque por mais que nós podemos ficar aqui pregando 2 horas seguidas, irmãos, um dia inteiro, fazer vigília, passar para o outro dia, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai lá, dentro do coração, e fala assim, olha, você é pecador. Aí você fala, entendi, agora o que é que eu faço? Agora você tem que largar isso. Agora você tem que ter uma nova vida. Agora você tem que me ajudar a falar do amor de Deus, e agora você tem que me ajudar a ser testemunha. Olha a ordem de Jesus. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria ou Samária, e até os confins da terra. E é isso que nós precisamos. Sabe por quê, irmãos? Porque esse dia do juízo vai acontecer. E quando este dia chegar, talvez você seja usado como testemunha de acusação. E talvez você seja lembrado por alguém como, ele não me falou nada. O pastor Elcio sabia disso? Sabia. Ele nunca me falou nada. O seu vizinho, o seu familiar, o seu irmão em Cristo que está aqui na igreja. Sabe aquela coisa que as pessoas vão fazendo errado, a gente vai passando a mão na cabeça, faz errado. Não, nós temos que abraçar, mas dizer, irmão, isso aqui não está certo. Ou se arrepender daquilo que fez e dar exemplo. Você fez alguma coisa errada, irmão? Pede perdão. Reconhece. Quantas vezes nós gastamos horas e horas tentando nos defender de alguma coisa que nós fizemos errado, só para não dizer que fez errado. Quando seria mais simples dizer, eu errei. Você pode me desculpar, meu irmão? Eu vou procurar não fazer mais isso. Pronto, acabou. Ah, não, nós ficamos, não, mas você me provocou. Não, você que começou. Não, mas aí fulano, aí vai dar desculpas, e não há perdão, e se não tem perdão, irmão, não tem jeito. O que nós precisamos, como é que nós podemos nos preparar para o dia do juízo? Ouvindo a palavra, ouvir a palavra, ouve a palavra, leia a palavra, e coloca a palavra em prática, irmão. Tem que colocar em prática.
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou os que colocam em prática, esses são os que me amam. E aqueles que me amam serão amados por meu Pai. Colocar em prática é uma condição sine qua non. Tem que colocar em prática. Se não colocar em prática, lamento, irmão, você passou a sua vida toda sendo como essa mulher aqui, um religioso, que conhecia a palavra, que já tinha ouvido a palavra e que fez do jeito que você achava que tinha que ser, não do jeito que Jesus falou que tinha que ser. E nós temos que fazer do jeito que Jesus falou que é para fazer, e não do nosso. Isso vai ser contra nós no dia do juízo, assim como a rainha de Sabá, assim como os ninivitas serão usados no dia do juízo para a acusação. Olha, que coisa maravilhosa, você chegar lá e ter a rainha de Sabá falando, você não atentou para a sabedoria de Jesus. E chegar um ninivita lá e falar assim, olha, você não aceitou, você não se arrependeu dos seus pecados, você nunca confessou os seus pecados, você preferiu viver religiosamente, tentando dar para Deus uma coisa que Ele nunca quis. O que Deus quer de nós, irmão? É core, o coração, é isso que Deus quer. Quando fala que Deus quer o nosso coração, Ele quer os nossos sentimentos. Pode ser o mais pervertido que for, Ele quer que coloque no altar de Senhor, eu fiz isso e eu estou arrependido, me perdoa. É isso que Deus quer. Ele não quer que a gente fique arrumando desculpa, que foi a minha mãe que é a culpada, que foi o Douglas que me arrastou para isso. Cada um de nós tem vontade própria, nós fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. E eu quero encerrar essa palavra lendo o texto de Atos 17, 30 e 31. Coloca para mim. Atos 17, 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. É em Jesus que nós temos certeza. E é só em Jesus que nós teremos êxito no dia do juízo. E é isso que eu quero que você saia daqui nessa manhã, meu irmão, pensando. Pense. Todos nós vamos passar essa linha do além. Quando a gente fala além, é porque está além da nossa capacidade. Ninguém nunca vai saber o que acontece quando nós fechamos os olhos, quando nós morremos. Mas nós vamos passar um dia por essa linha, e quando nós chegarmos do outro lado, que nós encontrarmos com Jesus, vai ser muito triste para alguém que nunca aceitou Jesus como Salvador. Mas vai ser uma alegria muito grande para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Porque vai ser o dia do julgamento, o dia do juízo. E se você tem muito tempo que não ouve falar disso, leia sobre isso. Não esqueça, irmãos, as nossas atividades diárias, as nossas preocupações com tantas coisas, às vezes podem desviar o nosso pensamento disso, mas é isso que importa. Então Satanás pega tudo isso, coloca num caldeirão e começa a mexer a gente, misturar a gente, para a gente perder o raciocínio lógico. O raciocínio lógico de Deus é o seguinte: vocês sem mim não podem fazer nada, João 15:5. Tudo que você fizer sem mim não vai adiantar de nada, porque vai ser jogado fora. Então preste atenção, nessa manhã de domingo, vamos prestar atenção, vamos colocar os nossos corações no altar de Deus com sabedoria, irmãos. Vamos pedir: Deus, me dá coragem para deixar o Senhor transformar aquilo que eu não consigo transformar, eu mesmo não consigo transformar. Eu não consigo transformar o meu interior, mas eu sei que o Senhor pode transformar, porque eu desejo, nós temos que ter vontade. Nós não temos o instrumento necessário para fazer essa mudança, mas nós temos que ter a vontade. Quem tem o instrumento é Deus. E a palavra dele diz: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quando nós nos prostramos diante de Deus, com sinceridade, irmãos, de coração, eu não sei qual pecado, qualquer pecado, você colocou diante de Deus,
se arrependeu, Ele perdoa, é Ele que diz isso. Então, não deixe a sua vida ser uma vida, aí eu vou falar uma palavra que ela se tornou pejorativa, mas ela tem um significado, é medíocre. Medíocre quer dizer na média. Então, todo estudante medíocre passa. Por quê? Porque ele atingiu a média. Mas aí o medíocre ficou um xingamento, né? Como se você é uma pessoa medíocre, a pessoa diz, eu não sou não. Mas nós temos tudo para ser acima da média. Nós temos o próprio Jesus. Então não vamos deixar a nossa vida se tornar uma vida medíocre e estar só na média. Nós temos tudo para ir para cima, para ser puxado para cima pelo Espírito de Deus. Mas para isso nós vamos ter que aprender a andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou e agir como Jesus agiu. E a minha oração nesse instante é exatamente essa. Que você vá para casa hoje pensando no dia do juízo. Tem que dar arrepio mesmo, tem que dar medo mesmo, irmão. Porque a gente não sabe como é que é lá do outro lado. Mas vai ter um juízo. E se eu não estiver afinadinho com Jesus, eu vou me dar mal. Então, nesta manhã, é manhã de salvação, sim. Por quê? Porque se você não tem Jesus como Salvador, a palavra diz assim, aquele que crer e for batizado, será salvo. E o que não crer, já está condenado. Então, aquele que não tem Jesus está no estado de condenação. Ele ainda pode reverter isso aceitando Jesus, mas ainda está no estado de condenação. Mas quem aceitou Jesus, já está fora da condenação. O apóstolo Paulo diz, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nessa manhã eu queria que você saísse daqui assim, eu sou de Jesus, já estou em Jesus, eu tenho que melhorar a minha vida. Se você está 99%, irmão, atinge os 100. Se você está 50%, vai para 60%, vai para 70%. Vamos subir, se está em 10%, sobe para 20%. Mas não pode estagnar, nem pode abrir mão. Nós somos as testemunhas de Jesus. Nós somos aqueles que Ele confiou a palavra para que a palavra seja pregada. Então, irmão, não desista. Jesus é contigo, o Espírito de Deus está em você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Seja firme, irmão. Busque a Deus. Tem que confessar algum pecado? Confesse. Tem que pedir perdão? Peça. Se você tem que orar mais, ore. Tem que ler mais, leia. Tem que estudar mais, estude. Faça o que estiver ao seu alcance para estar mais próximo de Deus, para povoar o céu, porque nós seremos cobrados disso. Todos nós seremos cobrados. Não é só o pastor, não. Todos nós seremos cobrados disso. E que, ao chegarmos no dia do juízo, nós possamos estar com o nosso coração em Jesus, sabendo que é Ele o nosso advogado. Ele vai advogar a nossa causa diante do Pai. E, para nós ficarmos um pouco mais tranquilos, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe exatamente o que nós sentimos e o que nós não queremos sentir. Então, coloque-se diante de Deus e eu vou orar nesse instante, mas eu vou deixar um tempinho, bem em silêncio. Se você que quiser fazer uma oração agora, pensando nisso, Senhor, eu quero chegar no dia do juízo e ter tranquilidade de que eu fiz aquilo que o Senhor mandou fazer. Faça isso agora, daqui a pouquinho eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho, eu te peço nesta manhã, não permita, Senhor, que nós sejamos meros espectadores da Tua obra e nem nos permita, Senhor Deus, que nós sejamos apenas uma casca daquilo que o Senhor quer que nós sejamos, mas que o nosso coração esteja totalmente colocado no Teu altar. E que nesta manhã, ó Deus, os nossos corações possam arder, assim como aqueles discípulos sentiram ali no caminho de Emaús,
não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco, que esta manhã o nosso coração esteja ardendo, ó Deus, de vontade de colocar em prática tudo aquilo para que fomos chamados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar 305 do Cantor Cristão. Vamos cantar a primeira e a quarta estrofes. Vamos ficar em pé? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Irmãos, logo mais à noite nós temos o nosso encontro online. Então, você, às 18 horas, nós colocamos o link lá no grupo da igreja e aqueles que quiserem participar, participem conosco. Orem pela equipe, né, porque nós temos o Leandro, temos a Suelen, o Alexandre e mais o Douglas, o pastor Tiago, o Kleber, mas a equipe da mídia é uma só. Às vezes nós queremos até fazer mais coisas, mas nós vamos, esses irmãos vão ficar assoberbados, porque nós só temos essa equipe de transmissão. Então orem pela nossa equipe, para que outras pessoas possam se juntar a nós, para que nós tenhamos também a capacidade técnica para fazer as coisas. Às vezes a gente fica até triste, né, Leandro? Que a gente queria ter mais condições e não temos para fazer, mas estamos fazendo tudo dentro da nossa possibilidade, com todo o esforço e com todo amor e carinho, tá? Então valorizem isso, separe o tempo das 6 horas para estar conosco no culto, participe conosco, ore, faça da sua casa uma igreja, né? No início da pandemia nós falamos, em cada casa, cada lar, uma igreja, então faça isso, tá? Não desperdice o seu tempo. Você pode guardar esse tempo para Deus e deixar para fazer outras coisas em outro horário, tá bom? Mas façam isso. É um esforço que nós estamos fazendo. Nós temos que, desde o início da pandemia até hoje, todos os dias nós temos reflexões. Então eu agradeço. Depois de 3 meses, depois o Kleber veio me ajudar, o Douglas, o pastor Tiago, né? Então cada dia um faz uma reflexão e nós não queremos parar com isso. Só quando a gente voltar a ter o nosso envolvimento maior aqui. Mas dá um trabalho muito grande, então ore por nós, que nós temos que estar preparando essas reflexões, tá bom? E eu sei que muita gente nem liga muito não, mas tem muita gente que precisa todos os dias realmente disso, de estar ali, de ouvir uma palavra do pastor Tiago, do Douglas, do irmão Kleber, tá? Então, deem valor a isso, porque é um esforço grande que nós fazemos. Orar também pela equipe da igreja, né? Valério, Magno, a mim, aqueles que estão aqui todos os dias, a Eni na administração, os irmãos que ajudam de alguma forma na administração,
Tá? Então, orem para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos concórdia, para que a gente possa resolver as coisas. E, principalmente, irmãos, orem pela situação da igreja financeira, porque não são as empresas que estão sofrendo. Nós, particularmente, estamos sofrendo também, e a igreja também sofre. Então, à medida do possível, seja fiel, dê o seu dízimo, dê a sua oferta, não deixe de fazer isso, porque, na verdade, isso é um privilégio que nós temos. Ser contribuinte da causa de Deus é um privilégio. O dízimo foi feito para isso. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, quando nós falhamos com isso, nós estamos deixando uma falha com Deus também. Então, em nome de Jesus, aceitem essa palavra com carinho, com toda a honestidade do pastor. Tá bom? Que Deus abençoe você, tenha um bom retorno para sua casa e mande um abraço para sua família, em nome da Igreja Batista do Calvário. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento de culto. Guarda a nossa vida para o louvor da Tua glória e, sobretudo, Deus, guarda o nosso coração para não pecarmos contra Ti. E se pecarmos contra Ti, Senhor, nós temos um advogado, que é Jesus, e nós podemos então nos arrepender, confessar os nossos pecados e ser perdoados. É a Tua palavra que nos garante isso, é o Senhor que nos garante isso. Então agora, Deus, depois desse momento, quando nós cultuamos juntos aqui, leva-nos em paz para os nossos lares, guardados e protegidos por Ti. Coloca os Teus anjos à frente, à retaguarda, à direita, à esquerda, acima e abaixo, e dá-nos um coração, ó Deus, contrito, dá-nos um coração moldável, dá-nos um coração amigável, amoroso, que ame o pecador e odeie o pecado, ó Deus. Ajuda-nos a caminhar com os Teus pés, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, ó Deus, que o Teu amor do nosso Deus, Criador, sustentador e governador de todo o universo, que a graça redentora de Jesus Cristo, nosso único Salvador, que as consolações e a visitação do Espírito Santo de Deus estejam conosco, com todo o Teu povo que está enfermo, ó Deus, com os pastores, com os membros da igreja, com os nossos familiares e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, amém? Vá em paz, meu irmão, Deus te abençoe.